Olá, meus amores, meus amigos, minhas amigas. Começa agora mais uma edição do programa Adoradores do Rei. Como eu sempre digo, como é bom adorar o único Deus soberano, Criador de toda a terra, do mar, todo o universo. Deus é bom demais, né? Se Deus não fosse bom, aonde nós estaríamos? Mas Deus é bom. Deus é bom desde sempre, amigo. E para sempre. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse bom. Nunca houve um tempo. Razão pela qual eu digo que Deus é bom desde sempre e para sempre. Há dúvida contra isso? Eu creio que não. E eu não tenho dúvidas contra isso, né? Não há dúvidas contra isso. Se Deus não fosse bom, nós nem existiríamos, porque Deus não nos criaríamos à sua imagem e à sua semelhança. E estiveram envolvidos na criação a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo que pairava sobre as águas, e a pessoa do Espírito Santo, que foi o agente criador. Foi a pessoa que criou, mas não foi apenas ele, as três pessoas da Trindade. Trindade é um termo que não tem na Bíblia, é uma convenção, mas existem provas cabais de que o trio existe. O trio existe e contra isso não há como não comprovar. Muitos dizem até que Cristo existe, mas que ele é um Deus temporal, que em um momento ele foi criado, em um momento. Não se sabe quando ele foi criado, um momento. Mas isso é verdade? Sim ou não? Isso é verdade. Não estou aqui para acusar ninguém, viu? Diga-se de passagem. A Bíblia responde todas as perguntas, né? O que nós não podemos fazer é interpretar a Bíblia à nossa maneira, não é? Desconsiderando o contexto em que ela foi escrita, não é verdade? Então, como já disse, não estou aqui para contestar a fé de quem quer que seja. Eu apenas vou citar apenas um verso, apenas um. E poderia citar uma dezena de verbos, de versos. Sim, poderia citar uma dezena de versos que comprovam a divindade do Filho e a sua eternidade. Há verso que também comprova a existência do Espírito Santo como Criador, que está lá em Jó. Fala assim que o Espírito criou, né? O Espírito Santo criou. Também fala que Deus, o Pai, é o Criador. Também fala que Deus é o Salvador. E quem é esse Deus Salvador? A não ser a pessoa de Cristo, então se atribui a Cristo, entendeu? A divindade atemporal e não temporal, como algumas pessoas acreditam, não é? Eu as respeito. Certa feita veio uma pessoa na minha casa com uma menina. Eu perguntei que ela é a minha filha. Veio em casa, me fez algumas questões. Eu não desprezo ninguém que bate a minha porta. Conversei com essa pessoa. Era uma boa, sem magoar. E também foi recíproco da parte dele, né? Dessa pessoa. E na despedida quase, ele me disse uma coisa que me deixou encabulado. Falei assim, Cristo é o Filho de Deus, ele foi criado, né? E aquilo me incomodou bastante, sabe? Confesso. Mas eu não dei a ele uma resposta senão bíblica. Uma resposta senão bíblica. E com a devida interpretação, que essa palavra eu não gosto,
a devida exegese, que é tirar do texto aquilo que o texto quer dizer e não colocar no texto aquilo que eu quero que o texto diga. Essa fórmula não existe. Sabe? Então, essa pessoa começou a falar que Cristo, ele é um Deus atemporal. Está lá assim, no princípio era um Deus. Numa versão aí. No princípio era um Deus, deixa vago. Ao passo que na Bíblia Ferreira de Almeida, que é a melhor tradução, diz assim, no princípio era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele foi o agente criador, juntamente com o Pai, com o Espírito Santo. E dizer que Cristo é um Deus temporal não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Está totalmente fora, entendeu, do contexto. Porque temos que analisar outros versos que dizem respeito à mesma coisa. Senão, nós vamos cair numa especulação que nos leva a um descrédito, porque quando você começa a colocar um fato que ninguém aceita, você fica decepcionado e acaba saindo do meio. Eu vou ler aqui o verso que eu dei para ele como resposta. Ele falou assim, você estuda o verso, depois você volta aqui para a gente conversar. Mas ele não voltou até hoje. Não sei se ele não teve oportunidade, não sei se ele não quis vir mesmo, não sei. Não posso fazer juízo de valores em hipótese alguma. Mas a verdade é que ele não veio. E por quê? Também não sei. A menos que ele me fale. Não vi por causa disso. E que a sua fala seja honesta, né? Não adianta falar que não veio, mas usar de uma palavra para mentir, né? Mas eis o verso que eu disse para aquela pessoa. Eis o verso. Capítulo 5, verso 19. Olha só o que fala esse verso. Preste bem atenção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas não é esse. Não é esse aqui, não. É o último verso, tá? Desculpa aqui o seu Walter Silva, né? Eu estou no capítulo certo, capítulo 5, mas eu confundi aqui. Isso não é uma coisa... Não tem nenhum problema a gente errar, sabe? Mas a gente percebe quando erra, viu? Isso é bom. Então, esse foi o verso que eu li para ele, para essa pessoa, e pedi para ele vir em casa, para nós conversarmos sobre esse verso de forma específica. Só que eu poderei usar outros versos também que comprovam esse verso aqui. Agora vamos ler de fato. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nós temos dado a entender para reconhecermos o verdadeiro e que estamos no verdadeiro, em Filho de Deus, Jesus Cristo. Olha só que fala aqui, ó. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o Deus verdadeiro. Não quer dizer que ele é o único. Ele é verdadeiro tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Então aqui está falando claramente que Cristo Jesus é Deus. Perceberam? Posso ler de novo? Diga que sim. 1 João, capítulo 5, verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro Deus. E estamos no verdadeiro, que é seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Cristo é o verdadeiro Deus. Cristo é o verdadeiro Deus. Foi o agente divino que criou todas as coisas. Conforme lemos lá no Evangelho de João, se não me engano. Entenderam? Está lá que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. Só que eu esperei essa pessoa vir em casa para conversar, não é discutir, é para conversarmos. Não tenho direito, não tenho intenção de persuadir ninguém. Se a pessoa se persuadir, melhor ainda. Mas o nosso objetivo é abrir o caminho das pedras para que a pessoa, por si próprio ou por si própria, venha descobrir a verdade. Diz a Bíblia, aquele que vem a mim, de forma alguma eu o lançarei fora. O que eu quero dizer com isso, amigos? Não acredite no fato de que Jesus Cristo não é Deus. Não acredite nesse fato. Porque essa verdade não é verdade, né? É um paradoxo que estou fazendo aqui. Essa verdade não é verdade, isso é uma inverdade. Subestimar a divindade de Cristo e a sua eternidade é se afastar de Cristo cada vez mais. Embora a gente pense que está se achegando a Deus, mas estamos nos afastando de Deus a passos largos e de costa. Mas, dito isso, eu quero encerrar aqui essa gravação e vou tentar fazer um outro vídeo para colocar no outro canal que nós temos aqui.